Gênesis 44, para continuar a aprender sobre a história de Jacó, na pessoa dos seus filhos e de maneira específica nessa grande narrativa que envolve de maneira tão peculiar o nome de José. Então nós vamos ler os primeiros versos do texto do capítulo 44 e nossa exposição hoje vai até um pedaço grande do capítulo 45, que conclui essa narrativa. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 5 da narrativa. Gênesis 44, 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. E tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Vamos orar? Pai bendito, diante da Tua palavra, nós agora submetemos e dobramos o nosso coração. Pedimos ao Deus que o Senhor nos ensine, Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para sabermos, para podermos entender a Tua palavra e a Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A história da Bíblia se divide em 4 grandes partes. Eu já falei tantas vezes para vocês que hoje eu pus sem os nomes. Cadê, gente? Criação, queda, redenção e consumação. Isso envolve toda a grande história da Bíblia. O Deus que nos criou, nos fez para o louvor da sua glória. O homem rebelou-se contra o Criador, deixou de glorificar o seu nome. Deus, na sua misericórdia, vem para salvar esse homem na redenção, e então agora está nos conduzindo para esse ponto, por esse caminho, para chegarmos na sua grande consumação. O final de todas as coisas, que na verdade é o final dessa presente ordem, no qual o pecado está presente, porque nós vamos ser colocados numa ordem tal, na qual o pecado não mais estará presente e nós viveremos na nova terra de Deus, de maneira profundamente íntima, glorificando o nome do nosso Criador. Ora, essa história, essa grande história da Bíblia, ela se desenvolve ao longo do livro de Gênesis e nós estamos passo a passo, caminhando nessas narrativas, em cada um desses grandes personagens da Escritura que Deus usou para fazer progredir a sua história, fazer progredir a sua vontade e para poder levar a cabo os seus planos, o seu grande projeto. E finalmente, então, nós chegamos na história de Jacó, que começa no capítulo 37, e que, na verdade, ela se desenvolve na história do seu filho José. E aí a gente lê logo no capítulo 37 que José era o filho preferido do pai.
E aí nós vemos todo o conflito, o ódio que surge no coração dos seus irmãos, que olhando a preferência do pai, inclusive procuram matar o irmão, mas na última hora, no último momento, ao invés de matar o irmão, o vendem para se tornar escravo no Egito. E esse José, então, que vai vendido como escravo para o Egito, vai parar na casa de Potifar, e ele, na casa de Potifar, torna-se um mordomo importante, a ponto dele tomar conta de todas as coisas na casa de Potifar, que era um alto comandante ali no governo egípcio. Ora, esse José foi procurado pela esposa de Potifar e falsamente acusado de uma tentativa de estupro. E aí então esse José, que era exaltado, vai cair na cela de novo. Ele vai ser agora jogado na cadeia, preso. Ele ali vai, até mesmo porque não era de boa índole, e Deus o abençoava em tudo que ele fazia, ele se torna como que um subcarcereiro. Ele ajudava todo mundo, inclusive interpretou sonhos de pessoas importantes que foram presas ali junto com ele, o padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó. Disse para eles: olha, quando vocês saírem daqui, porque os sonhos envolviam a libertação de um e a morte de outro, lembre de mim quando você chegar lá no palácio, porque afinal de contas eu estou preso aqui injustamente. Quem sabe uma boa palavra diante de Faraó pode me livrar dessa prisão. Mas José é esquecido pelo copeiro, e ele fica lá 2 anos esperando, quem sabe, aquele favorzinho que o copeiro ia fazer para ele ser libertado. Depois de 2 anos, na providência de Deus, ele é lembrado. E José, então, é levado à presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó das vacas magras e das vacas gordas, faz uma proposta de desenvolvimento do Egito, dizendo: olha, nesse tempo de vacas gordas, a gente economiza o cereal, quando vierem as vacas magras, o Faraó vai estar no topo da onda, você vai conseguir vender o cereal para todo mundo vai vir cair aos seus pés. O Faraó achou o plano legal, topou o plano, e aí então José se torna esse segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa no mundo naquele tempo, naquela época. E José agora então, como todo mundo estava com fome, quem é que vai ter fome também? A sua família, a sua casa e os seus irmãos que o haviam vendido como escravo, e ele foi parar no Egito. E então José agora, nos últimos capítulos que nós lemos, nos capítulos 42 e 43, se desenvolve essa trama na qual os irmãos chegam diante de José e precisam se prostrar diante dele. Se você lembra, a história começou exatamente assim: José tendo o quê? Um sonho. E no sonho dele, lembra? Eram feixes, eram cereais que vinham e se dobravam diante deles. Os irmãos ficaram com ódio dele, porque o sonho dava a entender que eles iam se prostrar com José como senhor e eles como servos de José. Ora, olhando todo esse esboço que a gente desenvolve aqui, você pode pensar assim: essa é uma história a respeito de quem? De José, né? Mas, por mais estranho que possa parecer, a história não é a respeito de José. A história é a respeito do Deus de José. A história é a respeito do que Deus faz na vida de José, do que Deus faz na vida do seu povo, do que Deus faz ao longo da história. Esse que nós cantamos, esse Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão, esse Deus que sustém todas as coisas, é o Deus que sustenta a vida de José, é o Deus que controla a vida dos irmãos de José, é o Deus que dirige a história
história do mundo. Queridos, nós não podemos esquecer isso. Isso é parte essencial da história da Escritura. Deus está no controle de todas as coisas. E diante dessa afirmação, nós podemos andar por dois caminhos. Aliás, por mais de dois. Mas se nós acreditamos nela, uma delas é negar. Não, Deus nem existe. Deus não está no controle de nada, isso é uma invenção. Mas se você acredita nisso, você tem dois caminhos. Um deles é você dizer assim, ok, eu sei que Deus está no controle e eu vou submeter-me à história de Deus, eu vou submeter-me a esse controle de Deus e eu vou cumprir o meu papel nesse mundo de Deus, na história de Deus. Mas o outro caminho é terrível, sabe por quê? Porque nós, na nossa ânsia de sermos o centro da história e não Deus, nós começamos a dizer assim, como eu posso me aproveitar de Deus para eu ser o centro da história? Como eu posso me aproveitar de Deus para Ele me abençoar? Como eu posso me aproveitar de Deus para eu tirar vantagem dEle? Isso não é cristianismo, isso é paganismo. O paganismo tem essa mentalidade, o paganismo tem essa ideia. Como eu posso me aproveitar da divindade para ter uma vantagem pessoal? O Deus da Bíblia, totalmente amor, totalmente bondade, totalmente santo, Ele nos envolve, Ele nos inclui na história dEle. E quando nós entendemos isso, nós podemos entender aquele texto lá do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa quais sejam essas coisas, não significa só coisa boa, não significa só ser o líder, não. Todas as coisas cooperaram o tempo inteiro para a vida de José glorificar o nome de Deus, fosse exaltado, fosse vendido como escravo. Nós precisamos entender isso. Enquanto não entendermos isso, nós não vamos entender o nosso papel na história de Deus. O meu papel na história de Deus é glorificar o nome de Deus. E é glorificar o nome de Deus não pela minha suposta inteligência, não pela minha suposta habilidade, não pelos meus supostos dons, não. É submetendo-me à poderosa mão de Deus. Se todos nós descobríssemos isso, como nós entenderíamos esse último sola dos 5 da reforma? Soli Deo glória. Quando nós entendemos que tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, todas as coisas são para a glória dele. E ele nos usa na história dele para cumprir cada uma dessas coisas. Ora, dentro dessa grande história, dentro dessa grande trama, dentro desse grande processo, no capítulo anterior nós vimos que os irmãos de José acabaram chegando no Egito outra vez, porque a fome, eles já haviam descido uma vez, haviam comprado o cereal. Se você lembrar, José falou o seguinte, olha, enche o saco de cereal deles, coloca o dinheiro na boca do saco e deixa eles irem embora. Só que foi debaixo de uma acusação de que eles eram espiões. Eles haviam dito algumas verdades ali diante daquela situação. E lembra, José está desconfiado dos irmãos. E ele tinha razão? Lógico que tinha. Foram aqueles irmãos que primeiro quiseram matá-lo. E depois, quem sabe matar não é tão legal. Vamos ter um lucrozinho. Venderam o irmão como escravo. Ele vai demorar para adquirir confiança, para saber se o caráter daqueles homens havia mudado em alguma coisa, se eles eram pessoas confiáveis. Agora, esses irmãos descem uma segunda vez ao Egito, porque a fome persistia. José hospeda aos seus irmãos. E aí então, nessa segunda parte da história, agora os irmãos estão de volta à sua casa, de volta ao Egito,
ele não se deu ainda a conhecer aos seus irmãos. Diz que eles terminaram aquela noite numa grande festa. Eles haviam trazido finalmente o irmão mais novo, que era Benjamim, que era o irmão de sangue da mesma mãe de José. E no verso 34 do capítulo 43 diz assim: então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a dos outros, era o irmão de carne dele, e eles beberam e se regalaram com ele. Talvez, muito provavelmente, beberam demais. Diz que beberam e se regalaram. E José, então, naquela situação, agora eles achando assim, Deus está do nosso lado. Porque eles voltaram lá para o Egito. O irmão que tinha ficado preso da primeira vez está voltando com eles. O irmão mais novo, que eles estavam com medo fosse ficar preso, que era a prova de que eles estavam falando a verdade, também está voltando com eles. E agora José, então, vai montar uma estratégia ou mais um teste. É assim que começa o nosso texto. Foi essa a parte que nós lemos. José disse para o mordomo, é o seguinte, você vai pegar e vai colocar o dinheiro de volta. Lembra, da primeira vez você colocou o dinheiro, quando eles voltaram dizendo, olha, o dinheiro estava na boca do saco, a gente não roubou, o mordomo falou para eles o quê? Não, fica tranquilo, foi Deus que devolveu para vocês. Ah, então tá bom. Agora vocês vão colocar o dinheiro de novo e vão despedir todos eles no saco do mais novo. Coloca o dinheiro e coloca o meu copo de prata. Ora, entre aquelas culturas, os grandes reis, eles eram tidos como homens poderosos, homens espirituais, representantes das divindades. Eles eram adivinhos. E o copo do rei, e por isso o copeiro era tão importante, não é? Eles faziam lá leituras do vinho. Então eles misturavam vinho com outras substâncias, dependendo do formato que acontecesse ali no copo, alguma coisa. Olha, o futuro será tal coisa, tal coisa. É igual esses cappuccinos, né, que o pessoal faz um desenho em cima. Não é bem isso, mas era essa a ideia, ok? E José então dá a ordem para eles, eu vou fazer mais um teste. Coloca o dinheiro, coloca o copo de prata no saco do mais novo. E aí eles saíram da cidade, não estavam longe ainda. José disse para o mordomo, levanta, vai após eles, e alcançando diz, por que vocês pagaram o mal por bem? Não é esse o copo em que bebe o meu Senhor e por meio do qual faz as suas adivinhações? Veja bem, é uma estratagema. Não diz que José fazia adivinhações, mas era a ideia geral de que um rei fizesse assim. E então, mais uma vez, os irmãos de José são acusados. Só que, na cabeça deles, essa acusação não tinha valor nenhum. É o que a gente vai ler na continuidade do texto. O mordomo os alcança. Vamos ler, verso 6. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam, por que diz o meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar coisa semelhante. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Aquele dos seus servos, com quem for achado o tal do copo, morra. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar o copo, será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo
no saco de mantimento de Benjamim. E então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Interessante. Estratagema de José, colocou as coisas, eles foram abordados na estrada, logo na saída da cidade, e eles tinham certeza que não tinha problema nenhum. Não, aqui com a gente, de maneira nenhuma. Aliás, vou dizer o seguinte para o senhor, a gente às vezes para se libertar de alguma coisa faz propostas que são absurdas. Olha, se alguém estiver com um copo, que morra. Afinal de contas, uma vida vale menos do que um copo de prata. Não é isso? Como o indivíduo tinha certeza que não era ele, que quem te roubou o copo de prata, que morra. Nós não somos assim? Nós somos assim, frequentemente. Quando eu tenho certeza que não sou eu o culpado, eu quero que o outro se lasque. O outro que morra. Se fosse, não, é o seguinte, a gente fica só escravo. Mas ele faz essa proposta toda. Não, eu quero que o cara morra e nós ainda vamos ser escravos. O mordomo falou, cai no seu senso. Eu não estou acusando vocês todos. Eu estou dizendo que só um deve ter roubado o copo de prata. Então, vai ser segundo as suas palavras. Aquele com quem se achar será o meu escravo. Porém, vós, inculpados. Estratagema de novo de José. Eu quero ficar com meu irmão Benjamim. Então ele queria que o irmão ficasse e os demais pudessem ir embora. E então eles se apressam e vão abrindo e o mordomo examina, interessante, né? Do mais velho para o mais novo. Assim havia sido em outras ocasiões, não é? E o mordomo examinou. E aí o copo de prata estava no saco de Benjamim. Como o pai havia feito quando recebeu a notícia da suposta morte de José. Lembram-se? Lá no capítulo 37, eles rasgam as suas vestes. Grande estresse. Como isso foi acontecer com a gente? Se eles não tivessem o seu coração mudado, eles iam rapidamente dizer o quê? O menino dançou. Leva e a gente vai voltar para casa. Por que estamos aqui dizendo que eles passam no teste? Porque ninguém pediu e ninguém mandou. Diz o texto que eles carregaram os jumentos e voltaram junto com o mordomo da casa de José. Eles agora voluntariamente voltam para aquele que tinha o poder de vida e morte sobre eles. Então, há um sentido em que na volta para a presença de José, na volta para a cidade, tendo sido já liberados, eles, primeiro, pensam em quem? Pensam no pai, porque eles haviam prometido e dito, pai, a gente vai trazer o menino de volta. Segundo, eles pensam no próprio menino. Eles já tinham vendido um para a escravidão, o que custava vender outro? Terceiro, eles se colocam em perigo. Então, o teste aqui está feito. Parece que esses homens, de fato, agora voltaram aos seus sensos e voltaram a ter alguma possibilidade de encontrar integridade no coração daqueles homens. Mas José ainda vai pedir uma prova de arrependimento. Leiamos, verso 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José,
que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Vocês acham que eu adivinhava só pelo copo? E então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo, vós, no entanto, subi em paz. Eu fico imaginando a mente daqueles homens, e especialmente o coração de Judá. Judá havia prometido ao pai que ia levar o irmão de volta. Eles chegam lá, eles não têm, assim, todo o caso policial era contra eles. Não é? Tudo estava armado contra eles. Não tinha como, ele só podia jogar palavras fora. Como? O que é que eu vou responder? O que é que eu vou falar? Como é que eu vou achar? Não tem justificativa, não tem. Mas aí Judá diz as palavras mágicas. Verso 16. Ele confessa diante de José a sua iniquidade. Ele diz assim: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Aquele pecado lá de trás veio bater na nossa porta. Deus está agora nos punindo por aquilo que nós fizemos. Então só cabe a nós viver como escravos, não tem outra coisa. José diz: longe de mim que eu tal faça. Lembra, ele ainda não havia se revelado como o irmão que havia sido vendido para a escravidão. E eles então dizem: nós queremos ficar aqui como escravos. Quem sabe dá tempo do Senhor ver que a gente boa. Quem sabe dá tempo da gente recuperar o nosso irmão e levar para o nosso pai. Mas o fato é que esse irmão agora reconhece, em nome dos seus irmãos, tudo aquilo que eles haviam feito como pecado. Deus achou a iniquidade dos seus servos. E é interessante, do verso 14 até quase o final, ou até o final do capítulo 44, é o discurso mais comprido que nós encontramos no livro de Gênesis. Judá tentando justificar-se. Na sua justificativa encontramos verdade, mas também mentira. Verso 18. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E o respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Primeira vez que eles dizem o irmão morreu. Ele estava imaginando ou ele estava mentindo? Antes, todas as vezes, eles dizem assim: nosso irmão já não é mais. Ele não havia declarado a morte de José. Mas o nosso irmão, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Falando de Benjamim, irmão de José na carne. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. É a prova de que vocês estão falando a verdade. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, esse morre. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. E tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco mais de mantimento. E nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco.
E aqui então nós encontramos a história recontada por José. Ele repete para José toda a história que José já conhecia, e ele coloca todos os percalços e todos os problemas se eles voltassem para a terra sem o irmão mais novo. Nosso pai vai morrer. O Senhor devia ter misericórdia da gente. Não podemos subir sem o menino. Até essa altura, José não estava nem convencido ainda de que o pai estava vivo. O pai já era bem velho. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante na história. Ele diz, o irmão desse mais novo já morreu, meu pai ama e isso vai ser um problema. E talvez aqui esteja de novo um pouquinho daquela velha amargura do irmão preferido. Fala assim, olha, se a gente não voltar, papai não morre. Mas se o queridinho não voltar, papai acaba morrendo. E então Judá faz todo esse discurso, e aí ele faz uma coisa que é surpreendente. Verso 27. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse, certamente, isso é José falando, certamente foi, isso é Judá falando o que Jacó teria dito. Um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes esse da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Judá termina de contar a história. Nesse discurso, ele repete a palavra pai, 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 meu pai, meu pai, meu pai. Parece que o pai agora se tornou alguém significativo para ele. Alguém de importância. Lá no começo, eles não tiveram dó sequer de dizer que o irmão tinha sido despedaçado e morto por uma fera, deixaram o pai concluir erroneamente. Agora aqui é diferente. E ele diz a verdade, eu me coloquei como fiador. Então ele faz essa proposta ao faraó, ou a José, que aí representa faraó naquela situação. É o seguinte, deixa eu ficar no lugar do moço. É a primeira vez que essa ideia aparece. Alguém dizendo, pode deixar que eu fico no lugar dele. Eu me torno escravo, porque eu não quero ver o mal sobre a vida do meu pai. Eu não quero ver a miséria do outro. Ele se propõe como um substituto. Ele se propõe a ficar debaixo da escravidão e a deixar a sua liberdade para poder, no lugar do outro, não causar sofrimento a seu pai. Aquele Judá insensível,
agora parece que mudou o coração. E quem sabe agora a gente vai entender um pedacinho mais da razão daquela história no capítulo 38. Quando o próprio Judá perde os seus filhos. Agora ele entendeu o que é perder um filho. E agora ele sabe o tamanho da dor do seu pai. Agora ele se torna um homem mais sensível. Ele está disposto a se sacrificar no lugar do filho preferido. Esse aqui é outro Judá, gente. As coisas estão começando a se abrir diante dos olhos de José. Ele está começando a ver uma situação de irmãos que são diferentes. Ele se propõe como um substituto para os seus irmãos. E se você lembra lá no comecinho da história, os irmãos não conseguiam nem dar bom dia para José, lembram? E a expressão no texto hebraico é, eles não podiam nem dizer shalom, paz, que é um cumprimento comum entre eles. Nem dar bom dia, nem desejar paz. A grande pergunta, e a maneira como esse capítulo termina, é nos deixando no suspense, nos dizendo assim, será que a paz finalmente vai chegar? E é por isso que eu não podia parar aqui a exposição. Nós temos que continuar para encontrar o que vai acontecer. Capítulo 45, integridade e perdão. Verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, estava José, os irmãos à sua volta e os seus oficiais. Ele brada, ele grita, saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também os da casa de Faraó, todo mundo ia ficar lá, imagina a fofoca real, o que será que está acontecendo? Blá, 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 ia sair na Globo News, ia dar todos os palacianos ali em volta, e finalmente José diz a seus irmãos, eu sou José. Imagina o choque daqueles indivíduos. Imaginem a cena. Eu sou José. Nessa altura, ele falou, quando ele começou a dizer o eu, e ele começou a falar em hebraico, que era a língua dos irmãos, porque ele falava com intérpretes, eles devem ter arrepiado da cabeça aos pés. Ele fala hebraico. Ele fala a nossa língua, ele entendeu tudo. Mas quando ele termina de dizer Ani Yosef, eu imagino a palidez daqueles indivíduos. Se tivesse um aparelho de pressão ali, o negócio ia ser feio. Todo mundo lívido. Diz o texto, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Primeira pergunta de José, vocês estão falando a verdade mesmo? Meu pai ainda está vivo? Porque assim como José amava o pai, ou assim como o pai amava José, provavelmente José amava profundamente o seu pai. Quase 40 anos depois, meu pai está vivo? E com essas palavras, acontece o perdão, queridos. Teste de integridade,
perdão dado. Os irmãos ficaram com medo. Ele agora vai nos pegar. Talvez as cenas deles dando chutes no irmão mais novo, derrubando no poço seco, fazendo negócio, dizendo: esse cara vale tantas moedas, vieram na mente daqueles indivíduos todos, e eles com medo dizendo assim: nós estamos mortos agora. Mas veio perdão. Por que é tão difícil perdoar, gente? Uma das razões é porque nós somos tão complexos, e eu já falei isso para vocês, é que enquanto eu não perdoo, eu estou no controle. Enquanto eu não perdoar, você me deve alguma coisa. Depois que você me perdoar, eu não te devo mais nada. E eu não sei quais são as situações na sua vida que você precisa perdoar. Mas eu tenho certeza que elas existem. Qual é a base do perdão? Versos 4. Disse José a seus irmãos: agora, achegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ah, queridos, como o conhecimento da providência, da mão, da soberania de Deus é importante para nós. O texto não diz que José recebeu nenhuma revelação a respeito dessas coisas. Em lugar nenhum outro da Escritura isso está escrito. Essas são conclusões que esse homem de Deus chegou ao entender, e ele vinha pensando sobre aquela situação desde os capítulos anteriores, quando os irmãos a primeira vez chegaram e ele reconheceu os irmãos. Estou começando a entender essa situação. Estou começando a entender aquelas horas de raiva que eu passei lá na casa de Potifar, depois lá na cadeia. Estou começando a entender por que essas coisas aconteceram. Não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos. Interessante essa tensão que aparece tantas vezes na linguagem bíblica. Vocês me venderam, mas Deus me enviou. Foi Deus quem mandou, foi Deus quem fez, foi Deus na sua poderosa mão diante da história que me fez chegar aqui. E Ele usou vocês. Quantas vezes isso vai aparecer na Escritura, irmãos? Essa é exatamente a mesma sequência e ordem da estrutura de pensamento do apóstolo Pedro, quando diz e acusa os judeus, dizendo: vocês o mataram. Mas vocês o mataram por ordem de Deus. Mas pastor,
Eu não tenho condição de entender as coisas acontecendo na minha vida desse jeito. Aqui o Senhor está lendo uma história que as coisas já aconteceram. Mas veja bem, isso é José dizendo, ele está chegando à conclusão, e o que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida é confiar na poderosa mão de Deus, é confiar que Deus está no controle da história. Eu não consigo ver todas as coisas como agora José está vendo, mas eu preciso confiar e entender sim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que vai promover a condição e a oportunidade para o perdão. A base para o perdão é a obra soberana de Deus. Enquanto você não confiar na obra soberana de Deus, você não vai aprender a perdoar. Até porque você já foi perdoado. Não é essa nossa oração que Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Nós precisamos aprender isso. Sabe por quê, queridos? Porque o perdão é o passo inicial para que exista reconciliação. Verso 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Algumas coisas acontecendo aqui. O primeiro sonho se completou. Agora, os 11 se dobraram diante de José. O segundo sonho vai acontecer ainda. Mas, de certa forma, quando Judá fala, ele diz assim, o teu servo, meu pai. O segundo sonho também já se encaminhou. José, de fato, era aquele por meio de quem Deus haveria de fazer continuar a história de Deus, para preservar o seu povo, para que eles não morressem naquela grande fome, e para que as promessas que Deus havia feito a Abraão, de abençoar todas as nações da terra, de fazer com que aquela mulher e o descendente dela pisassem a cabeça da serpente, pudesse se cumprir. Essa é a história de Gênesis, queridos. Deus não vai deixar a sua história morrer. Deus vai fazer continuar a sua história. Outra coisa é que nós percebemos que a história de José é a percepção da história de Deus. Olha só,
Verso 9. Deus me pôs por Senhor na terra do Egito. Não fui eu. Não foi nem Faraó. Aliás, eu sou pai do Faraó. Ele havia dito isso, né? Deus me pôs por pai de Faraó. Faraó ouve tudo que eu falo. Come na minha mão. Mas quem fez tudo foi Deus. Chama meu pai. E eu vou prover tudo o que vocês precisam. E aí então essa cena final. E ele se debruçou sobre cada irmão e chorou e abraçou. Reconciliação. Eu sei que alguns lá atrás ficaram com uma pergunta engasgada e não tiveram coragem de perguntar. Denise depois me falou. Eu disse lá atrás que nem sempre o perdão demanda reconciliação. Mas eu quero dizer que até em situações quase que impossíveis como essa, reconciliação é possível. Há situações em que você não encontra clima, que você não encontra forma, que você não encontra meio, que você não tem mais como desenvolver uma vida de intimidade com o outro. Então você perdoa, mas não se reconcilia. Não tem como continuar. Mas até numa situação extrema como essa, é possível reconciliação. Porque ele percebeu a mão de Deus em todas as coisas. E você percebe? O que faremos, queridos? Primeira coisa, quem é você nessa história? Eu gosto de pensar que eu sou José. Fala sério. O cara legal, o cara íntegro, o cara que Deus exaltou. Isso aí, gente. Teologia boa, ó. Eu sou Judá. Eu sou Simeão. Eu sou Levi. É claro que há situações na sua vida, querido, em que você vai precisar ser o perdoador, que alguém te deve. Mas, em primeiro lugar, diante de Deus, você é aquele que precisa ser perdoado. E Deus, na sua imensa providência, já organizou para que você pudesse, se você está aqui hoje, se você é crente, ou se você está nos ouvindo aí em algum lugar, você é crente, Ele já providenciou um meio para você ser perdoado. Deus é bom. E como Paulo usa o argumento lá na carta aos Romanos, se ele já entregou o filho dele por você, que mais que você está querendo? O que mais? Se até isso ele fez. Se ele já proveu um substituto para você, você já tem alguém que te substitua. Nossa aula de hoje, só Cristo pode fazer isso. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E essa providência de Deus, ela precisa ser uma estrutura clara na nossa compreensão dessa doutrina, dessa teologia, para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Em todos os erros, em todas as artimanhas, com todos os problemas, com toda a confusão, com toda a culpa envolvida nessa história, José se reconhece como um agente na mão de Deus, na história de Deus.
por isso, queridos, nós somos chamados como agentes a aprender a perdoar. E como eu disse há pouco, como é difícil. Eu contei essa história ontem para um grupo de pessoas, acho que eu posso repetir hoje. Essa semana eu e o Avner tivemos um entreveiro. Nunca acontece, mas de vez em quando acontece. E ele ficou muito bravo comigo. Até agora eu acho que eu estou certo, mas tudo bem. Eu sempre acho que eu estou certo. É isso que minha esposa diz, não é? E ele ficou tão bravo comigo, eu não estou vendo ele aí, não está ouvindo. Ele ficou tão bravo comigo que ele virou para mim e falou assim: você é igual a mim, você não sabe pedir perdão. Está vendo? Identificação de pai e filho, não é? Porque é difícil a gente entender que errou nos processos. E é importante, na nossa malha de relacionamentos, ter as nossas forças de consciência. Fui deitar, e a minha consciência deitada ao meu lado. Você não vai pedir perdão para o seu filho, não? E eu, contrariado, saí da cama, fui para o quarto dele e disse assim: sua mãe me obrigou a vir pedir perdão para você. E, obviamente, nós dois caímos na gargalhada, né? Porque nós precisamos aprender o perdão mútuo. E é uma coisa difícil. Mas Cristo quer que aprendamos a perdoar, a pedir perdão. E uma outra coisa difícil, aprender a ser perdoado. Quantos crentes eu já conheci na sua história que, tendo recebido o perdão de Deus pleno e absoluto na pessoa de Jesus Cristo, vivem debaixo da condenação da lei, não sabem receber o perdão. Vivem tensos diante de Deus, não acham que chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu pequei, eu reconheço o meu pecado, me perdoa, vira as costas e fica olhando assim: ó, Deus está me seguindo ainda, com medo. Aprenda a receber esse perdão de Deus, e com uma nota clara, querido: você vai pecar de novo. Quando Jesus disse assim: vai e não peques mais, essa deve ser a intenção do seu coração. Mas a gente sabe pela própria Escritura que nós vamos pecar de novo. E não deve ser a intenção nossa pecar de novo. Mas nós temos que estar conscientes que o sangue de Jesus valeu pelos meus pecados passados, ele vale pelos meus pecados hoje e ele vale pelos meus pecados futuros. Esse é o meu único descanso, porque eu recebi um substituto. Isso é importante entender para desenvolver as nossas relações familiares, não existe relação familiar sem perdão. Para desenvolver as nossas relações eclesiásticas. Já fui a igrejas onde as pessoas nunca se perdoaram. Essas igrejas não crescem rumo à maturidade no corpo de Cristo. Você tem algum problema com um irmão aqui? Você tem algum problema com uma irmã aqui? Aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão e busquem reconciliação. Aliás, na igreja, reconciliação é mandatória.
Nós precisamos crescer em reconciliação. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente confia no copo. A gente quer viver da arte da adivinhação. E a gente confia pouco em Deus. A gente confia pouco na palavra. A gente confia pouco naquilo que Ele disse que iria fazer por nós. Confie em Cristo. Para terminar, você que está aqui conosco, ou quem sabe você que está aí nos assistindo em algum lugar nesse mundo, eu preciso mais uma vez reafirmar para vocês o Evangelho, você que não é crente. A Escritura afirma que esse Senhor Jesus Cristo, Ele veio e morreu de uma vez por todas como um sacrifício aceitável diante de Deus. E esse sacrifício de Cristo é um sacrifício substitutivo. Ele tira a sua culpa. E se você não tem Deus, deixa eu falar isso com clareza para você. Se você não tem a Cristo, você vive debaixo da opressão da culpa. E essa culpa vai te consumir, ela vai matar a sua alma. Você pode buscar prazeres aqui, prazeres acolá, mas ela mata. Eu não quero que você saia daqui ou que você deixe de ouvir essa mensagem sem entender a mensagem da reconciliação na substituição de Jesus Cristo. Entrega o seu coração para Ele e diz: substituto, eu quero estar, Senhor. E Ele vai fazer isso. E vai ser como se você arrancasse das suas costas um fardo. O fardo do pecado no caminho da morte. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é Senhor.